Bem-vindos a mais um versículo do dia da série A Bíblia Toda. A cada dia um versículo explicado, dando seu contexto dentro de um livro. A Bíblia Toda é uma série para você lê-la em um ano, 3, 4 capítulos por dia. O versículo do dia é apenas um versículo como o de hoje, nesse caso, falando sobre os versículos de 1 Timóteo. E o versículo de hoje está no capítulo 3, versículo 16. Eu gosto dessas séries 3,16, né? O versículo mais famoso da Bíblia, João 3,16. Mas um muito importante, 1 João 3,16. Aqui também temos 1 Timóteo 3,16, que é o de hoje, pouco conhecido, e um muito conhecido, que é 2 Timóteo 3,16, também um objetivo de uma outra série do versículo do dia. Vamos ler esse aqui. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Tremendo esse versículo, essa sequência, dá para entender Paulo transmitindo a sua compreensão da revelação do mistério de Cristo. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. E essa sequência, ele manifestou em carne, foi justificado em espírito, foi visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Aqui tem uma linha do tempo. E esse é o mistério. A primeira palavra aqui é mistério. A chave de como que Deus ia revelar o segredo escondido pelos séculos. São muitos os textos falando que essa revelação esteve oculta desde tempos eternos. Romanos 16, 25 fala isso. 1 Coríntios 2, 7. Efésios 3, talvez um dos melhores, onde Paulo diz como que vocês podem, lendo, compreender o mistério, a compreensão que ele tem do mistério que lhe foi revelado. Então não é carne, não é sangue, não é estudo, é mistério revelado. Um segredo oculto em Deus, que tudo criou. Como fala lá também em Efésios 3, versículo 9. E esse mistério aponta para a igreja. Então aqui tem um mistério que é chamado mistério da piedade. Piedade vem de pio, que quer dizer bom. Impio, ímpio, não bom. Mistério da piedade, o mistério do exercício da bondade. Bom, a Bíblia fala que não há ninguém que seja bom. Não há ninguém que pratique o bem. Salmo 14 diz isso. E Romanos 6 repete, Romanos 3 repete. O salário do pecado é a morte. Não há um que faça o bem e que não peque. Então, o mistério da piedade é como Deus ia dar um nó, ou desfazer o nó, que o diabo criou com a queda. A criação perfeita se macula. 1/3 dos anjos cai. O homem, Adão, criado puro, como diz Gênesis 2:1, e viu Deus que tudo era muito bom, ao final da manhã e tarde do 6º dia, descansou no 7º, não havia pecado, de repente aparece no Éden aquela serpente, e o homem cai, a queda, e não é mais bom. Como Deus ia resolver isso? Muitos pensam até que foi pego de surpresa, Deus não sabia o que estava acontecendo, Deus teve que remendar o seu plano, e aqui por isso esse versículo é importante, é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, Jesus, é a resposta de Deus aos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, essa resposta vem quando Jesus encarna e o diabo entende que Deus escolheu a Jesus. Como Hebreus 1 fala, a qual dos anjos jamais disse isso? Ele escolheu Jesus para desestruturar, para destruir, para desfazer toda a obra da maldade. Então ele tem que encarnar, mas ele é justificado em espírito, porque ele vem como homem, mas em espírito ele é Deus.
e com o seu Espírito ele ganha autoridade de resgatar a todo homem. Então ele não pagou apenas pelo seu pecado, ele pagou por todos os nossos pecados. Ele é justificado em Espírito. João Batista fala, eu não posso te batizar, você que tem que me batizar. E Jesus responde, convém que se cumpra toda a justiça. Ele é justificado em Espírito diante de Deus. É visto dos anjos. E se estamos aqui na sequência, essa visão acontece quando ele morre e vai para os lugares inferiores. 3 dias em que ele vai visitar os espíritos em prisão, anjos que caíram. Ele é manifesto a todos como a resposta àquele que venceu a morte. Então ele é visto pelos anjos, é pregado aos gentios, restaurando a promessa de Deus, não a Israel, que só achava que era o único, mas a Abraão, em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Então, ele é pregado aos gentios, é crido no mundo, restaurada a criação. Hoje o cristianismo, a maior religião, a maior movimento religioso da terra, da história, em toda a face da terra. E quando o evangelho for pregado a todos, ele vai voltar. E quando ele voltar, será recebido acima na glória. Venceu a morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 55. Esse texto de 1 Timóteo 3,16 encerra toda a história, o mistério da piedade revelado em Cristo Jesus. Este foi o versículo do dia. Vejo você no próximo.